No vídeo de hoje nós vamos falar de EDC, Everyday Carry, basicamente um kit de sobrevivência urbano que vai te livrar de várias situações se caso as coisas ficarem muito peludas no lugar onde você está. Além disso, ele vai também te dar suporte para diversas situações que vão ajudar você a desempenhar uma função muito melhor no seu dia a dia. Portanto, vamos conhecer hoje os principais conceitos de EDC, Everyday Carry. Infelizmente, não dá para a gente saber quando coisas ruins vão acontecer. Elas podem acontecer dentro de casa, dentro da sua base de sobrevivência e, principalmente, elas podem acontecer na rua. E é na rua que nós temos bem menos recursos para poder nos virar quando as coisas ficam mais peludas. Além dos clássicos protocolos, que são aquelas regrinhas que você tem para saber o que fazer caso alguma coisa específica aconteça, você também vai precisar de algum suporte de equipamentos e digo até de vestuário. Sim, vestuário. Muita gente esquece que a sua roupa do dia a dia pode se tornar a sua roupa de sobrevivência em poucos segundos. O sobrevivencialista tende a usar roupas mais específicas, tende a usar botas e calçados mais seguros, tende a usar camisas que tenham um desempenho tipo a prova de UV, ou que resfriam melhor, ou aquecem melhor o corpo, mas ele também tem uma outra série de recursos que ele pode usar e que geralmente não são muito falados. Por exemplo, esse óculos que eu estou usando aqui não é o meu óculos do dia a dia, ele é um óculos esportivo. Por quê? Porque com ele eu tenho uma visão periférica muito melhor e ele é feito basicamente de policarbonato, uma lente que, além de dar o grau que eu preciso para minha visão, ele também tem um nível de proteção bastante alto, vai proteger os seus olhos. É muito similar a esses óculos de EPI. Então uma lente de policarbonato pode proteger bem os seus olhos se a situação estiver bem complicada à sua volta. Camisas de cores neutras e com poucas marcas também é um quesito padrão para que você não seja facilmente identificado. É claro que não é o caso dessa daqui, mas as suas roupas dizem muito sobre você e este é um fato que você tem que prestar bastante atenção. Como é que as pessoas te enxergam? Você pode literalmente querer passar batido, ou você pode literalmente se misturar na multidão. Imagine você, por exemplo, nessas fases difíceis de política, estando no centro de uma grande cidade quando você é pego numa manifestação. Da forma que eu estou aqui, eu passaria muito facilmente batido por qualquer um desses cenários. Sabe por quê? Porque eu estou usando uma espécie de camuflagem. Não acredita? Então olha só, eu posso tranquilamente transitar com a minha camisa fechada numa área onde algum tipo de pessoa está fazendo uma manifestação, como eu posso rapidamente me transformar e do nada eu posso me tornar um companheiro qualquer e passar por qualquer situação. É claro que isso daqui é feito só para mostrar para você como a imagem anterior e essa podem ser totalmente diferente numa situação de crise. E se você quer uma dica, é algo que você deveria pensar nesse Brasil polarizado que a gente vai ter de agora em diante. Dizem que o exemplo é muito melhor para poder alcançar o entendimento quando você quer mostrar alguma coisa para alguém. Então eu vou mostrar para vocês o meu EDC, ok? Primeiro, as bolsas que eu uso no meu EDC. Essa daqui é uma bolsa daquelas que você usa atravessado, que você vai ver em vários vídeos aqui do Guia do Sobrevivente. Essa aqui é uma bolsa da Warfare e essa daqui é uma bolsinha da Shopee. Aqui dentro você tem mais uma bolsa ideal para EDC. O conjunto todo está meio vazio, tá? Mas é para ser assim mesmo, eu não costumo carregar muito peso não, ok? Então vamos lá. Essa bolsinha aqui, que ela é bem pequena, eu só uso no meu EDC quando eu estou fora do meu município, ou seja, quando eu estou bem longe de casa. E você deve achar que tem coisas muito mirabolantes aqui, mas não tem. Parece que vai ter muita coisa interessante aqui, mas não vai ter, ok? Aqui dentro tem alguns objetos pessoais, um paeirinho, um paulista, um isqueiro e basicamente
uma média de 2.000 calorias em barras de cereais e barras energéticas, além de balas e tudo mais, ok? Para que isso? 2.000 calorias é basicamente o que você consome em um dia ou 2 racionando, tá? Então, quando eu vou para muito longe, eu levo literalmente comida junto comigo, tá? Dentro do EDC. Então, essa bolsinha aqui acaba exatamente aqui. Basicamente, você vai ver uma série de EDC Everyday Carries diferentes um do outro. Cada produtor, cada canal, cada pessoa que fala sobre isso vai ter uma visão diferente do que é isso aqui, tá? Essa bolsa aqui, por acaso, é extremamente importante para mim. Aqui dentro, geralmente, vai também isso aqui, ó, tá? Um power bank pequeno. No geral, sempre que você vai atrás de uma embalagem, de uma bolsa ou de uma pastinha para você fazer um EDC, ela vai ter algumas coisas que são bastante padrão, ok? Como, por exemplo, essas partes aqui que tem o encaixe no padrão Mole, que é um padrão modular para você poder colocar outras bolsas. Exatamente o que eu fiz aqui, ó, tá? Eu peguei uma do Shopee e coloquei aqui em cima. Essas bolsas vão ter vários compartimentos que vão ter divisórias que são muito interessantes, tá? Eu vou começar por fora da minha aqui. Aqui, a minha, na parte de trás, ela tem um coldre que fica aqui dentro, ok? Que é claro, eu não estou usando aqui. E basicamente, ela está cheia de máscaras PFF5. E também tem uma lâmina aqui. No dia a dia, eu costumo usar aqui na cidade a Survivalist Hell, que é uma faca que fica presa aqui do lado no padrão Mole. Mas na cidade eu uso essa daqui, que eu indico bastante, que é uma baita lâmina, que é a CRKT Dragon, tá? É uma lâmina pequena, extremamente leve e principalmente muito fina. Aqui na parte de fora não tenho muita coisa. Tenho um mosquetãozinho dos bem simples, se caso tiver que pendurar alguma coisa. E essa peça aqui, que é um quebrador de vidro e cortador de cinto para você usar no carro. Ela fica por aqui para ela ficar realmente bem à mão, ok? Do lado de cá, eu não tenho mais nada. E tem aqui mais um mosquetãozinho um pouquinho melhor. Sim, eu sei, a maioria das pessoas não vai andar por aí com um monte de coisas penduradas como se fosse uma árvore de Natal, ok? Isso aqui geralmente está no meu braço, tá? Que é um bracelete de sobrevivência. Então, eu deixo já preso no EDC, a hora que eu vou sair, eu coloco ele no braço. Nesse bolso de fora aqui, eu mantenho algumas coisinhas bem simples, mas extremamente funcionais, tá? E o nome dela é dinheiro. Eu tenho aqui uma cota pequena de dinheiro, até porque eu não tenho muito, mas esse aqui é um dinheiro que eu deixo reservado para o caso de eu precisar pagar uma passagem de ônibus, pegar um táxi. No momento, eu devo ter aqui uns 70, 80 reais mais ou menos, não passa disso, tá? O ideal é que você tenha um pouquinho a mais. Além disso, eu também tenho isso aqui que eu acho muito legal, que eu descobri no último evento que eu fui, que é um cartão com fio dental. Eu acabei deixando aqui, não tirando, mas isso daqui é bastante útil, porque além de limpar os seus dentes, o fio dental é um dos fios mais resistentes que existe, por ser feito de poliéster. Nossa, achei dinheiro, tem umas moedas aqui também. Essa bolsa aqui, ela tem mais esse bolso externo aqui, ó, mais quadradinho, tá? E aqui eu também coloco coisas que eu vou usar logo de cara. E a primeira delas aqui, com certeza, é uma que você tem que colocar no seu kit de sobrevivência urbana, no seu EDC, tá? Muita gente esquece disso aqui, ó. Isso daqui são lenços de papel. Ele já vem nessa embalagem aqui, que vem bem fechada e à prova d'água. É ideal para você pôr na sua BOB e também no seu kit do dia a dia. Às vezes você entra em algum lugar que não tem banheiro. Além disso, isso daqui serve para fazer uma limpeza, se você precisar, num machucado, numa superfície qualquer, e também para você fazer fogo, enfim, para uma série de coisas. Mas, basicamente, esse massinho de papel aqui é extremamente útil e eu sempre tenho pelo menos um ou dois comigo, tá? Aqui dentro eu tenho outro item que eu acho muito interessante, ele está numa caixinha que seria de costura aqui, é uma latinha até para preservar o que tem dentro. Aqui dentro, ó, dessa latinha, eu tenho alguns cartões e um pendrive, todos eles com informações pertinentes, com fotos e escaneamento de documentos que a gente precisa aqui, inclusive histórico médico e várias coisas que são importantes. Por quê? Porque isso daqui é muito interessante se caso você precisar levantar alguns dados fora de casa, ok? Depois disso,
eu tenho algo muito interessante que já salvou minha vida uma vez, tá? Pelo menos a minha reputação isso aqui salvou. A gente foi fazer uma palestra uma vez na Adventure Fair e minha calça rasgou antes de eu subir lá para fazer a palestra. Foi esse pequeno kit de costura aqui que literalmente permitiu que eu conseguisse tampar a minha busanfa no dia daquele evento, tá? É bem pequeno mesmo, não tem muita coisa interessante. Olha aqui, tem um fio de Kevlar, uns pedacinhos de fio de linha de costura e algumas agulhas. É só para emergência da emergência mesmo, tá? Esse aqui é um dos itens mais importantes que eu tenho dentro do meu EDC. Aqui dentro tem um pequeno, porém bem completo, kit de primeiros socorros. Sabe por quê? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro. Agora a gente vai entrar aqui na bolsa principal. Nota, ela é bem vazia, tá? Até porque o conteúdo dela fica bem aqui no fundo e eu uso aqui para transportar celular e várias outras coisas, ok? Coisas essas que eu normalmente não fico carregando na mão. Aqui dentro você vai encontrar a clássica bolsa de EDC, que é basicamente uma caixa de ferramentas, ok? Olha só, aqui está a bolsa de EDC, eu já abro ela e mostro para vocês. Vou mostrar o resto das coisas que eu tenho aqui dentro, tá? Então olha só, eu tenho aqui um pedaço de Parapocalipse, que é paracorde, um tanto extra de paracorde, né? Isso daqui é um afiador de facas, muito interessante, tá? Vai permitir que eu amole praticamente todas as minhas ferramentas, não é o ideal, mas faz o serviço maravilhosamente bem, é da Lansky, ok? Isso daqui é um paracorde muito fininho, muito forte e que brilha no escuro. Eu acho isso extremamente importante. E por fim, meu xodozinho, tá? Vou colocar aqui do lado, acho que não tem mais nada ali. Essa daqui é uma ferramenta que veio com o conceito da alavanca de mecânico. Você sabe o que é isso? Pesquise. Ela é caríssima. Sabe como que eu fiz isso daqui? Eu fui até a loja do mecânico, comprei uma chave Allen da Belzer, que é aquela marquinha verde. Ela é feita de cromo vanádio, ou seja, é extremamente forte, e é mesmo, tá? E aí, eu produzi isso daqui a partir de uma chave Allen, tá? Ela tá com uma fita aqui para evitar que rasgue a bolsa, tá? Então, olha só, ela tem aqui a parte da alavanca, que vai permitir que você alavanqueie qualquer coisa que você quiser, um mini pé de cabra, ok? E também vai servir bem como uma talhadeira para você bater aqui em cima e usar para alguma coisa. Além disso, eu coloquei aqui uma espécie de silver tape que se chama Gorilla Tape. Ela tem muito mais fibra e ela é muito mais dura. E também, nesse pedacinho aqui, um pedaço de fita isolante, porque às vezes você quer simplesmente ir lá e remendar alguma coisa. Então esse pé de cabra aqui, mini pé de cabra que vocês estão vendo aqui, de 1 centímetro, não é daquelas ferramentas caríssimas de EDC. É uma que você compra e faz aí na sua casa, ok? Deixa eu colocar ela bem aqui para vocês poderem ver. Ó, ela é sextavada, tá? E eu fiz essa ponta aqui mais redonda para você poder abrir coisas. Gosto muito dela. Não que eu seja paranoico, ok? Não que eu seja, mas a última vez que eu dormi no hotel que tinha aquelas fechaduras eletrônicas, que não tinha chave nem nada, eu usei isso daqui, ó, para trancar a porta. Coloquei por baixo da porta e usei como um calço. E isso daqui literalmente travou a porta do hotel que eu fiquei. Peraí. Antes de eu abrir essa bolsa aqui, você já colocou like no vídeo? Não colocou? Então coloca aí embaixo agora para você não sair daqui e esquecer. Quer conhecer mais técnicas de sobrevivência? Clica aí, se inscreve. Já conhece as nossas publicações? O link está aqui embaixo. E toda essa parte de EDC, Greyman Directive, nós temos no nosso curso Vida Off-Grid, nosso curso de sobrevivencialismo aqui do canal, cujo link você encontra aqui embaixo na descrição também. Bora lá. Essa daqui é uma clássica bolsa de EDC, ok? Ela veio com esse formato aqui, vários lugares para você poder fixar na sua mochila, para você poder colocar dentro de outras bolsas, como eu faço, enfim. Uma das características dela é organizar os materiais que tem dentro para você ter acesso rápido, tá? Outra característica dela, que é muito bem-vinda, é o fato dela abrir totalmente e expor tudo que tem aqui dentro. Então, vamos por partes enquanto eu mostro o meu EDC para vocês. Vamos começar pelo que está por cima aqui, ok?
Isso daqui é um protetor auricular, tá? Isso daqui é extremamente útil se o som for alto demais e se você frequenta clube de tiro e outros lugares, você já conhece esse tipo de protetor aqui, ok? Esse daqui, ó, é um dos itens mais valiosos que eu tenho. Ele é um item que faz pouca luz, tá? Se você for nos sites que vende, ele é extremamente baratinho. Ele faz isso aqui, ó, tá? Pouca luz, que permite que você acesse os itens que estão dentro do seu EDC sem denunciar, por exemplo, a sua presença. Porque, como vocês vão ver logo em seguida, a grande maioria dos itens de EDC são extremamente fortes em termos de iluminação, tá? Aqui dentro eu tenho material para fazer fogo, tá? É uma cânula aqui, um canister que tem material para fazer fogo, material que é praticamente suficiente para fazer um incêndio, tá? Aqui eu tenho mais um tanto daquele paracorde luminoso que brilha no escuro. Nessa parte aqui eu tenho Super Bonder, eu acho que é, ou Super Cola, vai, eu acho que é um dos adesivos mais essenciais que você tem que ter em qualquer kit, porque isso aqui conserta outras coisas. Eu tenho aqui um isqueiro, Bic, totalmente comum, e aqui um Victorinox, tá? Um Victorinox, como todos sabem, é uma pequena caixa de ferramenta e ele vem com bastante coisa útil, com pinça, palito, algumas chaves, pegadores, tesoura e duas lâminas que são perfeitas para você usar em conjunto com isso aqui, tá? Embora já tenha mais uma tesoura lá dentro, elas são essenciais. Por isso que ela fica aqui no kit de sobrevivência, ok? Esse daqui é um Leatherman, também é um alicate, e esse daqui é o meu backup, tá? Deixa eu ver que ele tem uma trava aqui. Esse aqui é o meu backup, ele é um Leatherman Signal, tá? Ele tem aqui o alicate, ele tem martelo aqui no fundo, pederneira, lâminas muito fortes, além das clássicas ferramentas que todo Leatherman tem. Regra número 1, sempre tenha uma faca. Essa daqui é a minha faca de backup, tá? Não é um dos melhores canivetes do mercado, mas ele é talvez o mais resistente, tá? Ele é um Wolf da Cold Steel e é absolutamente indestrutível, por isso que ele está aqui. Ele tem esse corte escandinavo aqui, que não é definitivamente o melhor para a cidade, mas eu sou um cara que não frequento só cidade, então esse canivete aqui é extremamente útil para mim, para minha montagem. Entenda de uma vez, a sacada é itens confiáveis, sempre, porque eles vão ser usados na pior hora possível. Bom, essa bolsa ela tem mais um compartimento aqui, tá? Então olha só. Aqui dentro eu tenho preservativos. Pense em preservativos como algo que vai garantir a sua existência futura em atos sexuais, mas pense também no látex, tá? O látex é extremamente importante, até para você fazer, coletar água e outras coisas do tipo. Proteger alguma coisa. Essas são toalhas, literalmente toalhas que você coloca na água e ela abre uma toalha bem grande. Tá? São bem interessantes para você ter no seu EDC. Aqui dentro nós temos ainda o apito, tá? Esse apito aqui é chamado de apito dos filhos. 3 apitos, meus filhos materializam perto de mim, não importa onde eu esteja ou o que esteja acontecendo. Eles já entenderam que 3 apitos é para eles buscarem o mais rápido possível o pai e a mãe. Então, basicamente, esse aqui é um apito, é um Fox, tá? Ele é extremamente forte, tem uma intensidade muito grande e é um apito que pode ser ouvido de longe. Também é óbvio para ser usado em situações de perigo. Ah, e o tempo todo você vai ver isso daqui aparecer, tá? Fitas Hellerman ou engasga-gato de tamanhos diferentes. Aqui em cima eu tenho uma caneta, tá? É uma caneta absolutamente comum, mas essas canetas aqui são usadas para desenho, então elas tendem a não estourar a carga. Então eu tenho sempre uma caneta aqui para algum tipo de anotação. Isso aqui vai ter gente que vai encher meu saco, mas, como eu disse, é pessoal, cada um faz o que quer da vida, né? Antes de você começar a falar,
esse daqui é um item que é extremamente útil para mim, porque vira e mexe eu tenho que provar um trabalho que está sendo feito e já várias vezes eu fiquei impossibilitado de ter uma colher, um garfo e uma faca decente para comer, ok? Então isso daqui é muito interessante para mim, por isso fica aqui no meu EDC, porque eu sei que eu estou carregando ele o tempo todo comigo. Aqui nós vamos ter duas versões de lanterna, e lanternas são extremamente importantes para qualquer EDC. A primeira é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. É uma LED Lancer, tá? É a P5R. Essa lanterna aqui é bastante potente, só que ela não faz uma luz que cega, ela é uma luz mais de trabalho. Mas ainda assim, a luz mais fraca dela é muito, mas muitas vezes mais potente do que essa daqui, ok? Por isso que eu tenho essa lampadinha aqui, mesmo com as lanternas lá. Essa daqui é uma lanterna de trabalho, é uma lanterna para você manter acesa por horas, muitas horas mesmo se você precisar, tá? Ela fica até 25 horas acesa, fazendo uma luz um pouco mais fraca que essa que eu mostrei, mas ela fica até 25 horas, ou seja, praticamente 2 dias garantido que essa lanterna vai funcionar. Já essa lanterna aqui, ela vai ficar acesa só por 2 horas, tá? Porém, ela é o farolete do capeta, tá? É uma P12 da Nightcore. Essa aqui serve exclusivamente para você tacar na cara do inimigo e cegar o peão. Ou seja, é uma lanterna tática, é uma lanterna que tem uma finalidade totalmente diferente dessa daqui, ok? Lanternas são importantes? São extremamente importantes. Por quê? Porque com elas você consegue enxergar. O ser humano não saiu adaptado com visão no escuro. Então, a lanterna, multiferramenta, faca, são itens que são básicos. Então, eu vou colocar sempre uma lanterna e um backup nos meus kits de EDC. Aqui dentro vai ter mais algumas coisas que são clássicas de sobrevivência, como, por exemplo, mais engasga-gato, esses aqui bem maiores, tá? E o clássico, deixa eu ver se tem mais aqui. Tem. São os OB, vale muito a pena, tá? Esse OBzinho clássico aqui, porque quando você abre ele, você tem uma quantidade gigante de algodão, tá? É muito algodão mesmo, desde filtrar água até para fazer fogo, até para fazer um curativo. Isso daqui já é um dos coringas da sobrevivência, não pode faltar aqui na minha bolsa. E aqui você vai ver um desses cartões de sobrevivência, tá? Você tem algumas chaves, você tem um abridor. No meu aqui, esses daqui já são bem clássicos de você achar na internet, tá? Tem uma serrinha. No meu aqui, eu coloquei uma pederneira colada nele, tá vendo aqui, ó? Que dá também para você usar e fazer um foguinho sem precisar gastar de outras ferramentas. Quer uma dica incrível? Coloque isso daqui no seu EDC e em qualquer kit que você tenha. Isso daqui é cola quente. Se você precisar arrumar um sapato, se você precisar tampar um furo de alguma coisa, você vai pegar ali o seu isqueiro, derreter ela aqui, ó, tá? E colar ou juntar qualquer coisa que você precise. Então, bastãozinho de cola quente é pequeno, é fácil de transportar, você acha em qualquer lojinha e é um negócio que resolve um monte de situações. Preparo prévio para situações de crise é tudo. Quanto mais recursos você tem, mais jogo você tem para se adaptar para situações difíceis. Seja ela eventos climáticos, queda de energia, a gente pode passar por literalmente qualquer coisa, até tumultos sociais. Então, para isso, você vai precisar de um kit básico de ferramentas, de itens, alguns um pouquinho mais caros e difíceis de achar e outros o mais barato. Por exemplo, uma das regras clássicas para a sobrevivencialista é aquela que diz que você sempre deve ter uma faca. Existem algumas regrinhas que são básicas, como por exemplo, sempre tenha uma faca. Sempre. Não importa onde você esteja, tenha uma faca, porque uma hora ou outra você vai precisar usar. Essas duas ferramentas aqui são para mim praticamente uma regra. Eu não vou para absolutamente nenhum lugar sem que essas duas ferramentas estejam nos meus bolsos ou no meu cinto. Isso faz parte do meu EDC. Essa fica junto do meu corpo, mas eu tenho um kit que vocês podem ver aí em outros vídeos, eu sempre carrego comigo.
Então eu vou mostrar para vocês agora esse meu EDC, que é meu EDC real, o EDC que eu uso no dia a dia, aqui e até quando eu viajo para fora. Algumas coisas que você tem que pensar. Primeiro, nada do que eu mostrei aqui é contra a lei. Você pode andar com esses equipamentos em qualquer lugar. É claro que você não vai conseguir entrar no aeroporto com um desse daqui. Então use seus equipamentos com bom senso. Uma outra coisa que você precisa saber é sobre a sua assinatura, a forma que as pessoas te veem. Eu, Batata, já sou uma pessoa pública, eu sou um sobrevivencialista que está na rede, que tem muitos seguidores. Então, automaticamente, quando alguém me olha e vê como eu EDC, está achando que é só o Batata sendo Batata. O que pode ser uma relação diferente para você. Existe uma relação muito grande entre o seu equipamento, a quantidade de equipamento que você carrega e o quanto você chama a atenção de outras pessoas. Ou seja, quanto mais discreto for o EDC, menos as pessoas vão ver que você está equipado e preparado para tudo. Entendeu? Então, a ideia inicial é que você, que talvez não seja uma pessoa pública ou tão conhecida, tenha um EDC o mais discreto possível também. Para isso, vale tudo. Usar bolsos, os bolsos das calças, colocar equipamentos dentro da carteira, espalhar ele em mais de uma embalagem. As bolsinhas clássicas são boas, são ótimas, mas elas também chamam bem a atenção. Mas esse é um tema que você vai resolver aí. O canal do YouTube serve para te dar referências, para te passar o que é básico, mostrar o que a gente está fazendo e não para ditar uma regra para você. Então, monte o seu EDC. É extremamente necessário, principalmente nos tempos que virão pela frente, onde você sai para trabalhar e pode se deparar com um tumulto ou até com uma tempestade por conta das mudanças climáticas. O ideal é que você tenha recursos ali que possam garantir ou que você saia da área afetada ou que você possa lidar com um problema que pode acontecer. Esse é o EDC perfeito, aquele que serve para você, e eu espero realmente que tenha servido de referência para que você comece a clarear algumas ideias na sua cabeça e possa de fato fazer o que é melhor para você. Bom, essa é aquela hora que eu de novo peço para você colocar um like para a gente não ser enterrado na banheira de Nutella. Compartilha esse vídeo, manda para a família, bota lá no grupo. Quem sabe o pessoal não abre a mente e começa a carregar alguns itens úteis para poder se safar de situações difíceis. Não custa nada, basta você enfiar lá no bolso e estar preparado para quando as coisas ficarem mais peludas. Eu sou o Batata, dedinho no like, a gente se vê no próximo. Até mais!